Você, na realidade, você revelou para as pessoas publicamente o seu prazer sexual. Eu não gosto de falar orientação, eu não gosto de falar, eu falo prazer. Seu prazer sexual que há pouco tempo. Mas, obviamente, você não se descobriu tendo esse prazer depois de 30 anos ou 40 anos. Quantos anos você está agora? 42. Então, você descobriu isso muito provavelmente muito jovem, ou talvez até nasceu com isso. Nessa época aí, você... Não que você não brigasse por conta da religião, por conta da educação, mas você já não se reconhecia tendo esse tipo de prazer? Eu era uma pessoa extremamente focada na religião. No entanto, que todas as minhas faculdades, exceto essa última que eu estou fazendo pós em Direitos Humanos, elas foram voltadas para a religião. Então eu fiz música sacra. Como assim? Você, instrumento? Piano, orquestra, coral, ópera, música sacra. Tá. Depois eu fiz teologia. Aí fiz grego e hebraico. Depois eu fiz mestrado em divindade. E aí agora eu tô fazendo uma pós que não tem nada a ver, que é o que tem tudo a ver. Que é... Ser humano. Que é direitos humanos e minorias. Mas, então assim, eu não tinha tempo para pensar na sexualidade. Quando eu olho para trás e tento lembrar de alguns filmes que eu via, eu lembro que eu assistia muitos filmes, tipo Conan, o Bárbaro, Hércules e não sei o quê, que eu gostava demais. Mas quando eu admirava aqueles caras, a imagem ou a sensação que eu tenho não era eu quero ficar com eles. Era eu quero ser assim. Eu quero ficar forte. Também, mas eu também. Quando eu via lá o Conan, todos esses caras aí, eu falo assim, porra. Mas aí uma vez me falaram assim, então porque a homossexualidade ela tem uma coisa de canibalismo. Você quer ser assim, você quer comer pra ser assim, então é uma doença. Nossa, e tudo mais. É piração, é piração. Então assim, eu não sei se eu, de uma certa forma, muito subliminar, eu apaguei isso sempre tendo namoradas. Então, isso é uma coisa que é o que muitas vezes acontece com pessoas, homens e mulheres, que têm muito enraizado dentro do seu convívio, da família, enfim, uma educação, uma cultura que traz essa... que eu acho que não é problema nenhum. Muitas vezes a pessoa agora está... Eu acho isso pior ainda quando você traz que não existe homem e mulher, que é cultural, que é uma situação fluida, que é o meio que faz. Eu acho que não, porque se fosse assim, você não teria se tornado, ou melhor, não é tornado, você não seria tendo prazer homossexual, porque você, se é cultural, você teria que ser hétero. Exatamente. Sacou? Porque o meio é hétero. Quando os caras dizem que não é ideologia, como é que é o gênero, que o gênero é cultural, então você é a prova que, por exemplo, você não seria, porque o seu meio era todo hétero e enfim, né? E aí é uma coisa que vem de dentro, não de fora para dentro. Exatamente, eu não tinha amigos gays. Isso! Eu não tinha contato com pessoas gays. Nada. Existia um casal homossexual na minha cidade, mas ele era visto como pária, que era uma cidade que assim rejeitava completamente, porque era uma cidade religiosa. Era muito, então assim, muito as severa pessoas eram ali extremamente a ponto de essas pessoas terem que se isolar. Então, e você nunca, cara, vou mexer no baú. por favor. Tipo, como você falou, como você tinha muito foco nos seus estudos e tudo mais, e era uma cidade que praticamente você não tinha possibilidades ali de realizar, talvez até os seus desejos subliminares e até de... Porque é aquela famosa situação de que criança começa a falar assim, vou brincar de médico, vou brincar da famíliazinha ali, e é onde de repente às vezes rola um selinho, rola um abraço, que você fala, opa, é uma cosquinha aqui, né? As crianças brincam que
Ah, ele é meu marido, ele é minha mulher, né? Crianças de 6 anos estão brincando de papai e mamãe ali e tal, como se fosse uma constituição. Você não se viu buscando outros garotos? Você não se viu nessa situação de tentar realizar? Não sei se porque eu sempre me vi sendo vigiado. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive a sensação que não existia essa coisa de uma câmera me vigiando. Eu senti isso agora. A palavra que veio na minha cabeça foi o Big Brother, né? Que era o grande irmão. Exatamente. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sinto que tem olhos em mim. Isso, acho que a minha primeira lembrança são aos 7 anos. Então, assim, Mas não é, será que não é por conta da religião? Porque eu tinha essa visão Deus também. tá Que Deus vigiando. sabe tudo, vê tudo. Mas porque meu vínculo com Deus, ele é muito leve. Então, isso hoje? Ou sempre? Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Por exemplo, comigo nunca, não era. Era uma coisa meio até de um olhar reprovador. Carrasco de Claro, um Deus não de faça barba... isso porque Deus está olhando, não faz... Mas coisas até bestas, tipo assim, não aperta a campainha porque Deus não vai gostar. Deus vai te punir, mandar pro inferno. Ou você vai ter azar. Você entende? Tem gente que não faz muita coisa porque acha que vai ter azar, é uma troca, entendeu? Eu sou um pouco supersticioso, sou um pouquinho. Mas, não sei, pode ser que sim. Mas eu sempre tive a sensação de que... Existia uma vigilância. Uma vigilância, fosse humana, fosse espiritual, fosse qualquer coisa. Isso sempre me acompanhou. E mesmo escondido, você não buscou Entendi. Isso é que é surreal. É. E isso que eu falo, que eu sempre quis tratar na terapia, para ver se não foi escondido, tão bem escondido debaixo do tapete do meu encéfalo aqui, cérebro, não, do seu subcérebro, em algum lugar, que para saber se eu desbloqueio. Porque a psicologia vai dizer hoje que existe a redescoberta da sexualidade tardia. Mas eu gostaria mesmo de ter lembranças de que talvez lá atrás já dava indícios. Será que você não usa uma... Tem uma... Sabe, vou fazer um parâmetro bem interessante aqui. Primeiro, tá frio? Tá bom? Como é que tá? Tá bom. Se tiver frio, você fala. Tá. Sabe aquelas hipnoses que a gente vê na televisão? Tipo, você não vai lembrar do seu nome. Sim. Você não vai grudar a mão aqui, não sei o quê. A mão ficou grudada e tal. Aquilo é uma... quer dizer, toda hipnose é uma auto-hipnose. E quando as pessoas falam assim, você não vai lembrar do seu nome e tudo mais, aquilo de fato acontece, só que é como se fosse um desligar, é como se você sabe que você não tem aquele nome, ou que você tem um nome que você não lembra, mas é como se fosse uma névoa. Então você não consegue enxergar. Então, isso que você está me falando lembra muito essa situação. Será que você não passou, bloqueou mas de alguma forma é tipo, não, é como eu não podia, eu não vou ter essa lembrança. Pode ser. Porque, cara, 21 anos, você ficou lá até com os 21 anos. Ou seja, você passou sua infância, a sua adolescência, os hormônios... E o iniciozinho da fase... Mas só pra você ter ideia, eu dei o meu primeiro beijo na boca aos 16. Numa menina? Numa menina. Eu fui descobrir a masturbação aos 18. Tá, mas peraí. Vamos lá. Você não sabia que existia masturbação ou você não praticava por conta justamente das regras? Não, eu não sabia o que era. Não sabia o que era. Eu sabia... Mas e aí, os garotos não falavam? Não, me masturbei, me toquei, não sei o quê. Mas... bati uma ali. Eu bati uma, mas eu ficava lá mexendo e falava, e aí? Como é que finaliza, né? Bati, ficou duro, bati. Assim, mas nunca chegou finalmente, nunca... O dia que eu fiquei insistindo, que eu vi que saiu alguma coisa, eu falei, meu Deus! Que é isso? Eu tinha 18. Ou seja, entendi, cara. É surreal. Porque eu acho que de todos os garotos deve ser assim. Porque eu lembro quando eu... Entenda uma coisa. Meu pai
Já estava morando fora do país. Você não tinha referência... O meu avô morreu, eu tinha 7 para 8 anos. Putz, então outra referência masculina que você também não teve. Eu fui criado pela minha avó. E obviamente ela chegar para você, e aí, tá batendo uma aí e tal? Uma senhora. E as filhas que vinham em casa. Tá, mas e os coleguinhas? Porque, por exemplo, eu descobri, e acho que, sei lá, talvez, não sei, talvez a maioria dos moleques descobre. Hoje não, porque hoje tem internet. Sim. Você acaba vendo e fala, o que é isso? Mas eu descobri isso com os moleques da rua. Porque eles comentavam, mano. Os mais velhos falavam, ó... Tanto é que, por exemplo, eu acreditava... Eu lembro que uma vez teve uma discussão... Olha como marca, né? E é como você falou. A galerinha tava assim... porque eu... Não vou deixar esse papo mais chulo, né? Apesar que... Um fala assim... eu faço uma por dia. O outro fala, não, eu faço 2. Aí um lá falou assim, eu faço 5. Eu bato 5. Cara, 5? Impossível! Vamos ver quem faz mais! Não, tinha uma loucura ali. E aí, na minha cabeça, o movimento era 1. E eu até falei, porra, mas o cara faz 5, eu faço 30. Entendi. Porque pra mim, vamos falar mesmo, né? A punheta, ou a masturbação, né? Depois, põe ali. Pra mim era um movimento. Entendi. Porque eu não finalizava. Esse lance, você mexia, tal, você fazia ali e tal, mas... e aí? Onde chega isso aí? Fricção. Pra mim era... E aí foi exatamente a mesma coisa. Quando ejaculou, tipo, caraca, o que eu descobri aí? Isso aqui Só que você pensa comigo, eu era líder na igreja. Eu era o líder das crianças quando criança, eu era o líder dos adolescentes quando adolescente, eu era o líder dos jovens quando jovens. As crianças, os adolescentes e os jovens nunca me chamaram pra beber, nunca me chamaram pra fazer nenhum tipo de arte. O máximo que eles me chamavam era para andar de bicicleta, jogar videogame, ver filme. Eu entendi. Ou seja, você já tinha a máscara social de ser uma pessoa que tinha algum tipo de liderança ou até de imagem daquela pessoa que é sem pecados, vamos dizer assim. Ou aquela pessoa que se fizerem coisa errada pra ele, vai contar pro pastor. Vai contar pro pastor. Entendeu? Ou vai criticar. Muito, muito. Agora você tá entendendo como tá encaixando agora? Entendeu? Ou seja, muito provavelmente vocês já tinham esse desejo, muito provavelmente você talvez até tenha pisado fora da bacia, mas não lembra de forma material que isso aconteceu por conta desse entorno. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.